Fala pessoal, iniciando aqui mais um vídeo, terceiro dia, o começo de tudo. Hoje eu vou falar um pouquinho de quem é o Igor, como tudo isso começou, como que eu decidi seguir esse sonho, a partir do que me motivou. E hoje eu separei esse dia para poder falar um pouquinho para vocês dessa minha trajetória, dessa minha história, beleza? Cara, eu já tô acordado desde muito cedo, desde as 5 horas da manhã. Hoje seria um dia que eu ia trabalhar, fazer um extra na Shopee, porém eu não consegui pegar a rota. E quando isso acontece, eu fico meio que de mãos atadas, entendeu? Porque eu preciso fazer esse extra, mas não depende só de mim, só do meu querer. Eu acabei esquecendo ontem também, eu vacilei de poder colocar disponibilidade. Tem que ser um dia antes e até as 4 horas da tarde. Como eu estava no trabalho ontem, acabei da barbearia, acabei esquecendo. Mas tive a possibilidade de pegar a rota no chão, que eles chamam lá de rotas que sobraram, rotas disponíveis. Solta as rotas lá no grupo e aí quem mandar mensagem primeiro consegue. Só que para mim a mensagem mostra que eu fui um dos primeiros. Porém, para eles lá, vai aleatório. Mas amém. É aproveitar para poder falar um pouquinho com vocês e decidi falar sobre a minha trajetória. Vou tomar meu café, vou tomar meu café aqui, vou ler a palavra de Deus, como de costume, ler meu livro. Hoje eu trouxe ele está bem aqui. Ontem eu tinha esquecido ele lá na. Ontem de ontem esqueci ele lá na barbearia. Tô quase terminando ele. Cara, eu fico até meio que surpreendido, porque antes eu demorava muito para ler um livro. Agora, ó, isso daqui é tudo que eu já li. Isso daqui é o que falta. Agora, graças a Deus, eu tô conseguindo ter mais essa constância, ter vontade de ler. Tô criando esse hábito. E cada dia, dia após dia, repetição a repetição, tem ficado mais fácil. No início, cara, é ruim, é difícil mesmo, tem jeito. Mas ao longo do tempo você vai vendo a facilidade que o poder do hábito nos traz. Então, se eu quero transformar isso em algo automático, assim como é para tomar um café da manhã, assim como é também para poder escovar o dente, dormir, ou qualquer coisa do tipo, se você pensar assim que qualquer ser humano faz, se tornou automático por quê? Por conta do poder do hábito. Então, coisas boas também a gente precisa trazer para a nossa vida como um hábito, que é o que? A leitura da palavra de Deus, leitura de um bom livro, treino, dormir bem. Não considero por mais que tenha estudos e tudo mais sobre dormir muito tempo, faz bem para a saúde, dormir 8 horas, né? Cara, acho que isso daí vai de cada um. O importante é você se sentir bem, tá com saúde, tá se sentindo bem, independente da quantidade de horas que dorme por noite. Isso daí vai de cada um, do meu ponto de vista, tá? É, eu sei que tem muitas pesquisas falando, mas sei lá, hoje em dia eu tenho muito um pé atrás assim, referente ao sistema em geral. Mas enfim, não quero entrar nesse assunto. O tema do vídeo é esse. E vamos lá. Partiu! Fala galera, voltei aqui para bater aquele papo com vocês. Agora eu tô dentro do carro. Vou conversar com vocês aqui dentro mesmo. Vou começar pelo o sonho em si, certo? Então, acredito que a maioria dos jovens, até adultos, até os adultos, né, já sonharam algum dia em ser jogador de futebol. Na sua infância, os adolescentes da nova geração sonham em ser jogador de futebol e também comigo não foi diferente. Muito pequeno, gostava demais do futebol, amo até hoje, para falar a verdade. Eu tive alguns empecilhos, né, na minha adolescência, que na verdade foi ocasionado por mim mesmo. É claro que a gente precisa muito da motivação dos pais, né, nesse sentido, mas é como eu falei, quem quer faz. E hoje em dia a gente pode ver isso através das redes sociais, quantos jovens, quantos adolescentes de 15 anos, de 13 anos já não estão empreendendo, já não estão correndo atrás. Eu poderia ter feito isso antes, mas não fiz. E aí, com 17 anos, eu entrei para uma empresa, como se fosse uma agência, ela não é uma escola de futebol, chamada Next Academy. E aí, lá, cara, na minha cabeça eu coloquei, poxa, só tem um ano para poder virar jogador de futebol. E eu gostei muito do plano em si, só que, querendo ou não, necessitava de um investimento. Para quem já ouviu falar aí na Next Academy,
ou já ouviu falar de uma outra agência que também faz o mesmo serviço, né? Que é fazer a intermediação de um atleta com faculdades dos Estados Unidos e fazer com que esse atleta consiga bolsa de estudos. Esse era meu objetivo, chegar lá nos Estados Unidos, como estudante atleta, viver aquele sonho e depois fazer o tal chamado draft, se eu não me engano, o draft, que eles chamam, que é como se fosse uma peneira que vão grandes clubes profissionais como Orlando, times profissionais que vão para esse tipo de ambiente procurar atletas. E na minha mente eu já tinha um plano traçado, só que não ocorreu da maneira como eu esperava. Eu, pelo fato de eu ser jovem, tanto da idade quanto principalmente da mentalidade, então eu desanimei no meio do caminho, acabei procrastinando, acabei deixando para depois e os anos foram passando. Durante esse período, até a idade que eu tenho hoje, sempre foi pensando, caramba, poxa, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse me doado mais, com certeza eu teria chegado longe. Só que na época eu quis bagunça, na época eu quis festa, na época eu liguei muito para a questão de meninas e tudo mais, coisa de jovem, né? Só que tudo isso é uma perdição, tudo isso não vai levar a lugar nenhum. E hoje eu entendo que isso tudo é prazeres momentâneos. E naquela época não tinha essa consciência. E acabei me sabotando. E aí eu fui deixando para depois. E ao longo dos anos eu fui sempre pensando, pô, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse feito mais. Só que aí chegou com 23 anos de idade, eu já com a mente mais madura, eu posso conseguir esse meu sonho, realizar esse sonho ainda. E aí eu conheci a OVT Academy. Também não é uma escolinha, é como se fosse uma agência. Lá a diferença é que tem também para a Europa. Eu ingressei nesse caminho ano passado, com 23 anos de idade, como eu falei com vocês. E aí, o sonho, cara, ele sempre permaneceu dentro de mim. Sempre, sempre, sempre. Só que deixava para depois, não, quando as coisas melhorarem financeiramente, eu vou estar mais tranquilo, vou estar mais focado nisso. Quando não sei, sempre colocando algum empecilho, sabe? Não existe um momento perfeito. O momento perfeito é agora, cara, é hoje, é agora, 9h30, entendeu? Que é o horário agora da manhã. Decidi com 23 anos de idade correr atrás desse sonho, só que aí vem um outro porém. Minha filha estava perto de nascer. E eu, caramba, cara, agora eu tenho um. Não é mais o cenário de quando eu tinha 17 anos, tava solteiro, poderia fazer o que quisesse da vida. Agora eu tenho uma esposa, uma vida, né, juntos. A gente vai ter uma filha agora. Então, assim, já não é mais o Igor sozinho. Eu tenho que pensar também nelas. Eu decidi tomar essa decisão. Falei assim, poxa, eu vou. Eu não sei se vai dar certo. Mas também, se eu não tentar, eu também não vou saber se daria certo. Entendeu? E aí eu tomei essa decisão, falei assim, cara, eu vou ir até onde der, vou dar meu máximo para poder realizar esse sonho. E esse sonho agora já não é mais só sobre o Igor, cara. Eu já falei no primeiro vídeo, no dia 1, rumo aos Estados Unidos, que eu tô fazendo também pela minha família, minha esposa, minha filha. E eu quero que meus filhos futuros, inclusive a minha filha agora, Alice, não passa pelo que eu passei. Sobre questão de mentalidade, procrastinar, se você quer algo, se você quer vencer na vida, se você quer realizar um sonho, cara, só depende de você, corra atrás. Então eu vou mostrar através dos meus resultados, através da minha experiência que é possível sim. Eu sempre quis fazer vídeos para o YouTube, já pensei em outros conteúdos, em outros nichos, mas eu decidi fazer nesse nicho quando chegou o momento de ser feito, que foi nesse cenário atual de ser estudante atleta, de realização de sonho, de mostrar a rotina, o dia a dia, como funciona realmente nos bastidores, né? Porque às vezes a gente nas redes sociais a gente só vê aquilo que é superficial, bem bom. Porém, há um sacrifício por trás, as coisas não acontecem assim da noite pro dia. Quem dera se fosse. Resolvi fazer essa série para vocês e outros vídeos mais para poder mostrar que você também consegue, você também consegue realizar seu sonho. Quantas pessoas aí estão com 25 anos, pessoas novas, hein? Até mesmo pessoas mais velhas que estão com frustrações. Então, assim, a gente precisa, cara, vencer essas barreiras e não colocar empecilho, porque não há limites, não há limites. Qualquer tipo de problema pode ser resolvido. E a maioria dos problemas eles são resolvidos na maneira como foi começado. Então, se a gente parar para pensar que é possível, a gente vai conseguir, cara.
É só ter pensamentos positivos é muito importante. Inclusive, isso aqui é um hábito de um não alienado, né? O alienado é aquela pessoa que sempre procrastina, sempre deixa para depois, sempre tá tudo ruim, o sistema é falho. Esses pensamentos são pensamentos de pessoas alienadas, né? Que a gente vem assim uma pessoa não alienada. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe nos comentários também o que pode ser melhorado no vídeo. Deixa seu like, compartilhe com outras pessoas também que precisam dessa motivação, precisam parar de procrastinar e que vão vencer na vida. Seu amigo de infância, seu colega da escola, do trabalho. E siga para poder ficar ligado nos vídeos. Eu espero e estou tentando todos os dias para vocês verem na íntegra como vai ser a rotina do Igor. Jogador, estudante atleta, barbeiro. É nóis, tamo junto, pessoal. Até mais, até a próxima. Fui!